O futebol pode ser diferente. Hoje nós admiramos o jogo e amanhã ficamos chocados com atos antidesportivos em campo. A temporada 2024-2025 começou e já nos presenteou com muitos momentos marcantes. Mas infelizmente nem todos estavam relacionados com um futebol bonito. Neste vídeo, vou contar-lhe sobre 5 dos episódios mais feios, antidesportivos e polêmicos, onde jogadores, treinadores, torcedores e até mesmo a direção dos clubes ultrapassaram todos os limites e se destacaram por atos sujos e repugnantes. Vamos começar com o recente jogo entre Barcelona e Vila Real, onde os jogadores do Submarino Amarelo literalmente enlouqueceram e começaram a agredir um adolescente de 17 anos. Vila Real está sendo goleado por 5-1 e quando o resultado já estava decidido, parecia que o jogo poderia terminar tranquilamente. Mas o jogador da casa, Sergi Cordona, esquecendo-se das regras e do bom senso, atacou dura e brutalmente Lamine Yamal. Primeiro, ele tentou segurá-lo pelo braço, mas quando percebeu que Yamal escapava, Cordona simplesmente deu uma pancada em Lamine nas pernas. O golpe foi forte e o jovem jogador gritou. Rafinha imediatamente partiu para cima do adversário. O árbitro rapidamente marcou a falta, mas infelizmente o cartão vermelho não foi mostrado. Cordona recebeu apenas um cartão amarelo, embora essa falta pudesse ser considerada como jogo intencionalmente violento, o que normalmente é punido com expulsão. Mas o mais surpreendente é que isso não foi o fim. Menos de 1 minuto depois, a bola voltou para Yamal. Apesar da dor, ele decidiu continuar o jogo e, cerrando os dentes, mostrou sua habilidade, driblando 2 adversários. Mas então aconteceu algo que ninguém poderia ter previsto. Assim que Lamine passou a bola por 2 jogadores do Vila Real, um deles tentou fazer uma entrada, mas na última hora recuou o pé. Já o segundo, Ilias Akomak, sem pensar 2 vezes, deu uma entrada violenta em Lamine, mirando diretamente na perna direita. Yamal caiu no gramado com um grito de dor. Os jogadores do Barcelona, percebendo que isso não foi um acidente, começaram a reclamar com o árbitro. O árbitro mostrou o cartão amarelo para Akomak, e era visível que Lamine estava sentindo dor. Rafinha continuou a reclamar com o árbitro, pois ele havia perdido o controle do jogo desde o início. O árbitro agiu de forma muito branda, como se não percebesse a gravidade das faltas do Vila Real. Rafa exigia justiça e uma reação firme do árbitro, entendendo que foi a inação do juiz que levou o jogo a esses confrontos violentos. A razão para esse comportamento antidesportivo dos jogadores do Vila Real pode ser explicada por uma combinação de fatores, incluindo o desespero pela goleada e, provavelmente, a inveja do talento jovem do Barcelona. O desespero pode se transformar em agressão quando não há mais chances de salvar o jogo, e alguns jogadores preferem expressar sua frustração através de jogo violento. Além disso, para jogadores que estão passando por um momento ruim em campo, o jogo confiante de um garoto de 17 anos e sua determinação em lutar até o fim podem ser vistos como motivo de inveja e, infelizmente, de agressão. Vale ressaltar que Ilias Akomak deixou o Barcelona há 1 ano, sem conseguir se firmar no time principal. Vendo Yamal, que é ainda mais jovem, jogando com confiança pelo Barcelona, Akomak pode ter se sentido duplamente humilhado. Obviamente, esse ressentimento pode tê-lo levado a agir com agressividade excessiva durante o jogo. Agora, vamos para o jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, onde Diego Simeone acusou Thibaut Courtois de provocação. O clássico madrilenho é sempre tenso, emocionante e disputado até o fim. Embora esses jogos geralmente sejam cheios de paixão, o último clássico foi lembrado por eventos que não foram exatamente futebolísticos. Tudo estava relativamente calmo até que o Real Madrid abriu o placar. A partir daí, nosso foco é Thibaut Courtois. Acho que você se lembra que ele já jogou pelo Atlético, mas mais tarde, aos olhos dos torcedores do clube, cometeu algo próximo a uma traição ao se transferir para o arquirrival, mesmo que indiretamente. Esse passado só adiciona tempero a esses jogos, e os torcedores do Atlético sempre lembram Courtois disso com hostilidade. Após o gol do Real, Courtois não se limitou a celebrar o sucesso da equipe. Ele se virou para a torcida do Atlético e gritou bem alto:
Vamos, vamos! Zrenia, o que pode ser traduzido como vamos lá. Logramos que você está provocando ainda mais. A reação foi imediata. Os torcedores do Atlético começaram a cantar insultos para Courtois e logo isqueiros, sacos de lixo e copos de bebida voaram em sua direção. Courtois foi alvo de um verdadeiro ataque da torcida. A situação chegou ao ponto em que um dos torcedores, como foi relatado mais tarde, foi encontrado com um objeto cortante. Imagine o nível de tensão se alguém foi ao estádio com uma faca e a mostrou diante das câmeras. Nessa atmosfera, o árbitro não teve escolha a não ser interromper o jogo. Ele precisou acalmar a torcida e restaurar a ordem para garantir pelo menos um mínimo de segurança. Diego Simeone, o técnico do Atlético, que sempre está pronto para apoiar sua equipe, começou a acalmar a torcida, entendendo que a situação estava próxima de sair do controle. No final, a tensão foi um pouco reduzida e o jogo continuou. Mas um clássico é um clássico, e parece que a paixão dos torcedores e jogadores só aumentou após o incidente. Parecia que o Real Madrid levaria a vitória, mas o Atlético conseguiu empatar no final. O placar terminou 1-1, mas após o jogo, muitos não estavam discutindo o resultado, mas sim o comportamento da torcida do Atlético. O clube e seus torcedores receberam uma onda de críticas por suas ações. No entanto, alguns observadores acharam que a reação de Courtois também foi um tanto irresponsável. Agora vamos para o jogo entre West Ham e Tottenham, onde Mohamed Kudus se destacou, mas nem tudo foi bonito. Tudo começou bem, Kudus abriu o placar e celebrou o gol em seu estilo característico. Ele encontrou uma cadeira e sentou-se nela diante dos torcedores do Tottenham. Mas o Tottenham reagiu e, nos próximos minutos, marcou 4 gols contra o West Ham. Kudus teve dificuldade em aceitar a derrota e essa frustração interna transbordou em campo na forma de um ato antidesportivo. Kudus correu atrás de Yves Bissouma, que estava avançando, e o derrubou no chão. Em seguida, ele fingiu tentar tirar a bola, mas na verdade acertou Bissouma nas costas. Quase imediatamente, sem esconder sua raiva, ele deu outro golpe nas costas de Bissouma, que foi claramente intencional. O defensor do Tottenham rapidamente se levantou e fez um gesto característico para Kudus. O ganês, em resposta, acertou Bissouma no rosto e, em seguida, Richarlison também caiu no chão. No final, uma briga generalizada eclodiu em campo, envolvendo todos os jogadores, e até os goleiros de ambas as equipes entraram na confusão. Nesse momento, Kudus novamente acertou um jogador do Tottenham. Desta vez, Pape Matar Sarr foi a vítima. O senegalês, no entanto, conseguiu se manter em pé. O árbitro, surpreendentemente, decidiu inicialmente apenas mostrar um cartão amarelo para Kudus, considerando o episódio não sério o suficiente para uma expulsão. No entanto, o VAR interveio imediatamente e o árbitro principal, após receber o sinal, foi rever o lance. A cena que apareceu na tela mostrou toda a situação. Os golpes intencionais de Kudus, seu comportamento agressivo e atos antidesportivos não deixaram outra escolha ao árbitro. Após revisão, o árbitro imediatamente mudou sua decisão e mostrou o cartão vermelho diretamente para o jogador ganês, deixando o West Ham com um jogador a menos e deixando claro que tal comportamento em campo é inaceitável. Curiosamente, o cartão vermelho não foi por sua ação contra Bissouma, mas por seu golpe em Sarr, já que o árbitro reviu especificamente esse lance. De acordo com as regras da Premier League, após um cartão vermelho direto, Kudus foi automaticamente suspenso por 3 jogos, mas as sanções não pararam por aí. A Federação Inglesa de Futebol também o acusou de comportamento inadequado e agressivo, adicionando mais 2 jogos de suspensão e uma multa de 60 mil libras. Assim, por seus atos insanos, Kudus foi forçado a ficar fora por 5 jogos. O incidente ocorreu em outubro e ele só voltará a jogar em dezembro. Por fim, vamos falar do confronto entre Arsenal e Manchester City, onde praticamente toda a partida foi marcada por um comportamento antidesportivo. Logo no início, o árbitro Michael Oliver deu o apito inicial, e já no segundo lance do jogo, Kai Havertz correu até Rodri e deliberadamente o acertou no rosto. O espanhol caiu no gramado e precisou de atendimento médico.
Rodri nunca foi de simular faltas, então ele realmente estava sentindo dor, mas conseguiu continuar no jogo. Mais tarde, durante um escanteio, Rodri caiu repentinamente no gramado, gritando de dor. O replay mostrou que Thomas Partey o empurrou, fazendo com que ele torcesse o joelho. A situação era mais séria do que parecia, e Rodri começou a chorar ao perceber que não poderia continuar. No dia seguinte, foi confirmado que ele rompeu o ligamento cruzado e ficaria fora pelo resto da temporada. Ainda na primeira etapa, Michael Oliver chamou Kyle Walker para dar instruções, mas logo após isso, reiniciou rapidamente a partida, sem dar tempo para o jogador voltar à sua posição. Como resultado, Martinelli avançou livremente pelo lado direito e passou para Calafiori marcar um belo gol. Os jogadores do City ficaram furiosos com o árbitro, mas o gol foi validado. No final do primeiro tempo, o Arsenal virou o jogo com um gol de Gabriel. Porém, nos acréscimos, Leandro Trossard recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. A decisão gerou polêmica, mas afetou diretamente a segunda etapa. Com um jogador a menos, o Arsenal recuou completamente e aos 64 minutos de jogo, tinha apenas 2% de posse de bola. Os jogadores do City ficaram irritados com a estratégia do Arsenal de gastar tempo e interromper jogadas constantemente. O clima esquentou, com discussões e lances interrompidos. Mas aos 95 minutos, quando parecia que o Arsenal sairia vitorioso, John Stones marcou o gol de empate para o City, levando o time à loucura. Depois do gol, Erling Haaland pegou a bola e a jogou propositalmente na cabeça de Gabriel. Os jogadores do Arsenal inicialmente ignoraram o lance, mas após comemorarem o gol, as discussões recomeçaram. Haaland não demonstrou arrependimento e parecia irritado com o que havia acontecido na partida. Logo após as discussões, o árbitro apitou o final do jogo, encerrando um confronto dramático em 2-2. Mas as tensões continuaram mesmo depois do apito final. Ao se dirigirem aos treinadores, Haaland gritou para Mikel Arteta ser mais silencioso no futuro. Arteta tentou evitar confusão, mas Gabriel Jesus interveio para defender seu treinador. Haaland respondeu agressivamente, chamando Jesus de palhaço e dizendo para ele sumir. Na coletiva de imprensa, os jogadores do City criticaram duramente o Arsenal. Pep Guardiola afirmou que o Arsenal jogou um anti-futebol, buscando apenas interromper a partida. John Stones acusou o Arsenal de destruir o jogo. No entanto, a declaração que mais irritou os torcedores do Arsenal veio de Bernardo Silva. O português declarou que os 2 gols do Arsenal foram irregulares e não deveriam ter sido validados. Além disso, ele desmereceu o Arsenal como equipe, dizendo: "Sabe qual é a diferença entre Arsenal e Liverpool? Liverpool já ganhou a Premier League e a Champions League, enquanto o Arsenal não. Mas a principal diferença é que o Liverpool entra em campo para ganhar. Hoje, só uma equipe quis jogar futebol, a outra apenas se defendeu." As palavras de Bernardo Silva enfureceram os torcedores do Arsenal, e alguns chegaram a ameaçá-lo nas redes sociais. No fim, esse jogo foi marcado por desrespeito e falta de ética esportiva. O que deveria ter sido um grande duelo entre duas equipes fortes virou um espetáculo de frustrações, provocações e rancor. Infelizmente, esse tipo de comportamento afasta o futebol de sua essência, transformando o esporte em um campo de hostilidade e tensão. Ainda assim, são justamente essas emoções que fazem tantas pessoas acompanharem o futebol. Amigos, o vídeo está chegando ao fim. Se você assistiu ao vídeo até esse momento, é provável que tenha gostado. Por isso, quero pedir para que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você ajuda no crescimento do canal e recebe as novidades antes de todo mundo. E por aqui me despeço, mas recomendo que assista aos vídeos que aparecerão na tela nos próximos segundos.